Sejam todos bem-vindos a mais uma edição da Análise de Conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kenshi, nesse programa que está sendo gravado então, no dia 26 de julho de 2020. E sempre lembrando que caso vocês tenham gostado desse vídeo, então não se esqueçam de apertar o botão de curtir, abaixo desse vídeo na página do YouTube, e também compartilhem ele, são duas ações para ajudar na divulgação tanto desse vídeo quanto na divulgação do canal. E no vídeo de hoje a gente vai voltar ao tema da crise do coronavírus, mas dando um pouco mais de atenção sobre as desculpas esfarrapadas que estão sendo dadas pelos diferentes níveis de negacionistas sobre a gravidade da crise do coronavírus. Tá certo? Porque dentro dessas faixas negacionistas tem desde o bizarro do Bolsonaro promovendo o fim do isolamento social, e outro diferente nível de negacionistas seria os prefeitos e governadores que estão promovendo, desde o mês passado para cá, a flexibilização do isolamento social ou a reabertura do comércio, mas falando que estão fazendo de forma responsável, certo? Falando que está dispondo álcool em gel nos estabelecimentos, está fazendo as pessoas usarem máscaras. Mas é só desculpa esfarrapada porque ainda continua sendo irresponsável. Porque quando se abre mais estabelecimentos, vocês estão aumentando pontos de possíveis transmissão do coronavírus. Outra coisa, que estão fazendo isso pensando que a pessoa teleporta da casa e de repente aparece no local de trabalho, ou no local que vai fazer a compra. Mas é mentira, você tem toda a circulação pela cidade. Então toda essa reabertura está fazendo as pessoas circularem mais pela cidade, se encontrando mais aí no meio das ruas, ou tendo trabalhadores tendo que ir tudo junto para o trabalho. Só para mostrar a irresponsabilidade que está sendo cometida, que a gente vai passar em exemplos aqui agora. Como, por exemplo, começando por aqui, na cidade de Gurupi, no Tocantins, onde você teve aqui lá no início de abril mesmo, 1º de abril, o prefeito de Gurupi, Laures Moreira, já começou a fazer a flexibilização do isolamento social, começou a fazer a reabertura do comércio não essencial para a cidade. Certo? Bom, então vamos analisar o que aconteceu desde esse momento. Acontece mês a mês, então em Gurupi, desde essa reabertura do comércio. Vou pegar desde 1º de abril, aí passa o mês para 1º de maio, então o número de infectados foi de 0 para 4. Até aí parece, não, tá bom ainda, mas vamos pegar mais um mês depois, 1º de junho. Aí 1º de junho, aí o número de infectados por coronavírus no Gurupi passou de 4 para 100, que é aquele comportamento que já falou antes, que o número de infectados por coronavírus ela aumenta de forma cada vez mais acelerada. Certo? Então vamos pensar mais um mês ainda, 1º de julho. Aí de 100 infectados passou para 256 infectados. Tá vendo? Então, passou mais um mês, ainda cresceu ainda mais que o mês anterior. E já como ainda estamos aqui, dia 26 de julho, não fechamos o mês inteiro, então vamos pegar como ficou o número de infectados só até 26 de julho. Aí você vê que o número de infectados passou a ser 771 infectados por Covid-19. Ou seja, só de 15 de julho, em 26 dias, se aumentou, teve um aumento de infectados por coronavírus muito maior do que aumentou nos últimos 4 meses anteriores. De novo, aquele comportamento do coronavírus de ter um crescimento de infectados cada vez mais acelerado. Consequência da reabertura do comércio promovido por Laures Moreira, que mesmo nesse crescimento acelerado em julho, ele lançou um vídeo lá falando que a culpa seria só das reuniões familiares, não fala nada da questão da reabertura do comércio que ele fez, e naquela época do vídeo ele ainda manteve o comércio aberto com algumas restrições a mais. Meus amigos de Gurupi, do estado de Tocantins, quero aqui fazer um apelo.
nós tivemos aqui um aumento considerável dos casos de Covid na nossa cidade e a tendência é aumentar. Evite reunião de família, evite reunir com amigos, vamos ter cuidado. A vida é o bem mais precioso que nós temos. A maior demonstração que você tem com um amigo é evitar os contatos nesse momento. Vamos falar por telefone, por outros meios de comunicação qualquer. Só que logo depois desse vídeo, né, assustados com esse crescimento acelerado do coronavírus na cidade de Gurupi, o Ministério Público Estadual começou a cobrar, né, da Prefeitura de Laurez Moreira, né, atitudes para conter essa recente expansão do vírus. Né, somente preocupados com a questão de ocupação dos leitos de UTI na cidade, que também atende os problemas de coronavírus também nas cidades da região. Então, foi só depois que foi cobrado dessa forma que o prefeito Laurez, né, resolveu decretar o lockdown, né, que é o isolamento mais rígido, por 15 dias, a partir da última sexta-feira. Né, certo? Uma atitude que mostra, né, que para o Laurez Moreira, né, para ele tomar uma atitude para o bem da população de Gurupi, né, é só quando é provocado pelo medo de sofrer processo e não pela preocupação pelo bem-estar dos cidadãos gurupienses. E outros exemplos, dentro dessa reabertura de comércio, com essa desculpa esfarrapada de fazer reabertura responsável, com medida de restrição, foram nas cidades de Palmas e Araguaína, né? Certo? Onde a prefeita de Palmas, a prefeita Cíntia Ribeiro, e o prefeito de Araguaína, o prefeito Ronaldo Dimas, né, eles voltaram com a reabertura do comércio no dia 8 de junho, né, tá certo? Onde a Araguaína estava reabrindo o comércio mais uma vez, né, depois de ter sido forçada a fechar por algum tempo, né, tá certo? E essas duas cidades foi feita então a reabertura nesse mesmo dia 8 de junho, por isso que eu estou colocando os dois para passar junto aqui, né, tá certo? E qual que foi o efeito de fazer essa reabertura responsável? Né? Certo? Aí você tem, por exemplo, que a cidade de Palmas, né, de 8 de junho para hoje, 26 de julho, né, da data de gravação desse vídeo, né, o número de infectados estourou de 806 para 4.503, né, e o número de óbitos saltou de 9 para 33. Né, enquanto na cidade de Araguaína, né, de 8 de junho para o dia 26 de julho, o número de infectados saltou de 2.431 para 6.598, né? E o número de óbitos saltou de 25 para 87. Né? Certo? Então foram dois crescimentos acelerados acontecendo de novo por conta da reabertura do comércio. Né? Certo? Onde, frente a essa notícia estampando na cara dos dois, né? Aí volta as minhas desculpas, né? Por exemplo, a prefeita Cíntia Ribeiro fazendo lá aquelas outras medidas meia-boca, né, de fechar o comércio apenas à noite, né? Achando que vai conter o coronavírus desse jeito, né? E o prefeito Ronaldo Dimas fazendo toda arrogante, falando que não, pelo menos dessa vez Palmas está crescendo mais infectados do que Araguaína, né? Certo? Esquecendo que as duas cidades ainda estão entre as duas cidades com maior número de infectados em todo o Tocantins. Né? Esquecendo o problema principal, que seria a saúde da população das duas cidades. E outro exemplo, né, nessa linha de reaberturas, com essa desculpa esfarrapada de fazer reabertura responsável, né, foi proposto pelo governador do Tocantins, Mauro Carlesse, onde a Secretaria de Educação Estadual, né, no dia 5 de junho, lançou um calendário para retorno às aulas nas escolas estaduais aqui do Tocantins, né, onde passaria por uma fase de aulas remotas, mas prevendo o retorno das aulas presenciais em agosto. Né, coisa que eu já citei em um dos meus vídeos anteriores sobre esse tema, né, onde já alertei que não se devia se fazer cronograma de retorno às aulas enquanto estivesse na curva de crescimento do coronavírus.
fora o estresse que está jogando sobre os estudantes, sobre as famílias dos estudantes e sobre os trabalhadores da área da educação. Coisa que foi alertada também pelo próprio Sindicato dos Trabalhadores do Estado da Educação do Tocantins, que é o Sintete. Certo? Bom, e foi dado esse alerta, né? E, como esperado, né, de 5 de junho para 26 de julho, né, então pertinho dessa data programada de retorno à aula presencial no Tocantins, né, o número de infectados do Tocantins saltou de 5.182 para 21.767 infectados, e o número de óbitos saltou de 89 para 346 óbitos. Né. Isso que o Sintete, né, seu presidente José Roque, né, alertou de novo, né, da falta de segurança sanitária para a volta às aulas do Tocantins. Né. E, dessa forma, né, tá certo? Aí o Tocantins, o governador Mauro Carlessi, foi obrigado a adiar esse retorno às aulas na rede pública. Né, tá certo? Bom, mas, mesmo fazendo esse adiamento, se causou, durante esse mês de junho e julho, um estresse a mais e desnecessário sobre os professores, sobre os funcionários das escolas do Tocantins, que estavam preocupados, teve que passar esses meses se preocupando em ter que voltar a trabalhar com esse aumento de infecções no estado. Que mostra de novo, outro momento, que para o governador Mauro Carlessi, ele se importou muito mais com o seu ego, né, do que com o bem-estar dos trabalhadores da educação, com o bem-estar dos estudantes, com o bem-estar da família de todos eles. E nessa segunda fase do vídeo, a gente vai tratar de uma outra desculpa esfarrapada que tem sido utilizada pelos negacionistas, né, que é em cima da proposta deles, né, de usar a hidroxicloroquina como se fosse uma cura milagrosa do coronavírus. Né. E nessa propaganda charlatã que eles fazem da hidroxicloroquina, eles ficam só pegando, né, como desculpa esfarrapada, alguns exemplos pontuais de algumas pessoas que recuperaram do coronavírus e estavam tomando hidroxicloroquina. Só que o problema, né, é que eles ignoram, né, outros exemplos de pessoas que tomaram hidroxicloroquina e morreram mesmo assim, ou pelo coronavírus ou pelos efeitos colaterais do remédio. Né? Que é assim que funciona essa propaganda charlatã. Ela ignora esses exemplos, né, que vai contra aquilo que eles querem promover e só concentra nos exemplos que deu certo, que teve recuperação, mesmo tomando hidroxicloroquina. Né? Que é o que tem sido feito, por exemplo, pelo prefeito da cidade de Paraíso do Tocantins, Moisés Avelino, né? Onde desde o dia 22 de maio, tá, ele tem empurrado, né, a hidroxicloroquina, né, lá nos cidadãos da cidade de Paraíso do Tocantins, usando os recursos da prefeitura. Né. Bom, e qual foi o efeito, né, de toda essa promoção da hidroxicloroquina lá na cidade de Paraíso do Tocantins? Você tem que, desde que começou essa propaganda da hidroxicloroquina de 22 de maio, até o dia da gravação desse vídeo, 26 de julho, você tem que na cidade de Paraíso do Tocantins, o número de infectados saltou de 68 para 455, né? E o número de óbitos saltou de 3 para 11, ou seja, foi para quase 4 vezes o número de óbitos. Então, ou seja, também é uma cidade que está crescendo de forma rápida o coronavírus aqui no estado do Tocantins. Né? Mas espera um pouco, a hidroxicloroquina não era a cura milagrosa para o coronavírus? Né? Só que nesses exemplos que eles ficam citando, eles também escondem, né? Tá certo? Tá bom? Daqueles que estão promovendo o remédio, a característica do coronavírus é que ele tem uma taxa de mortalidade baixa. Né? Na maioria dos países do mundo, essa taxa de mortalidade do coronavírus é na faixa de 1%, tá? Talvez até menos de 1%. Né? No caso do Brasil, né, é da faixa de 3 a 4% a taxa de mortalidade. Certo? Isso também porque tem a questão também do problema da subnotificação no Brasil. Né? Provavelmente ela teria que ser mais baixa nessa taxa de mortalidade. E, né,
Então, o que acontece com essa taxa de mortalidade baixa? Significa que mesmo sem você tomar o remédio, né, então você tem grande chance de estar se recuperando naturalmente. Por isso que não dá para identificar em exemplos pontuais, né, de uma pessoa tomando hidroxicloroquina melhorar, porque a pessoa pode ter melhorado também de forma natural. Mesmo sem tomar o remédio, ele poderia estar melhorando. Certo? E vem aquela outra questão também que vem nessa situação. Então, se a taxa de mortalidade do coronavírus é baixa, por que ele é tão perigoso assim no mundo inteiro? Né? Que o problema é outra característica do coronavírus, que é a velocidade com que ele se espalha. Né? É uma doença que se espalha muito rapidamente, ela infecta a pessoa muito rápido, muito facilmente. Né? Então, o número total de infectados cresce bastante. Né? Então, vamos pegar, por exemplo, se fosse, por exemplo, se fosse a última estatística oficial do Brasil, que está em uma taxa de mortalidade de 3,6%. Né? Bom, aí não vamos fazer a conta errada, como fez, por exemplo, o Abraham Weintraub, aquele ex-ministro da Educação que não sabe contar bombom. Tá? 3,6%, não me fala, por cento é por 100. Tá? Então, 3,6% significa o quê? Que de 100, né, você estaria tendo de óbitos, né, 3,6 óbitos. Então, arredondando para 4. Né? Só que, como eu falei antes, o coronavírus se espalha muito rapidamente. Então, esse total de 100 infectados, quando ele se espalha muito rapidamente, de repente ele vira 1.000 infectados, ficando por 10. Então, de 1.000 infectados, fazendo essa mesma porcentagem de mortalidade, você teria 36 mortos. Aí continua espalhando rapidamente. Aí esses 1.000 infectados vira, de repente, 10.000 infectados. Aí você teria cerca de 360 mortos. Né? Se for continuar mais para frente com esse espalhamento rápido, aí esses 10.000 infectados, de repente, vira 100.000 infectados. Depois, que com essa taxa de mortalidade você teria 3.600 mortos. Né? Que é essa situação que a gente vai chegando aqui cada vez mais perto aqui no Brasil. Né? Então a gente fica com tanto infectado, que mesmo essa porcentagem baixa de mortos vai corresponder a um número enorme de pessoas que foram mortas pelo coronavírus. Né? Então esse que é o perigo real da doença. Tá? Certo? E é uma coisa para vocês que estão assistindo entenderem. Tá? Se você for contaminado por coronavírus, tem uma possibilidade de você morrer. Né? É baixa. Mas aí, como você tem essa taxa de infecção alta, então a maior probabilidade que vai acontecer, né, é, na verdade, ao invés de você morrer, você passar a doença para outra pessoa morrer. Tá? Esse que é o risco do coronavírus. Né? Em outras palavras, a maior risco a maior possibilidade que você tem ao ser contaminado do coronavírus, tá? É muito maior que a chance de você morrer, de você passar a doença para o seu vizinho morrer, ou passar a doença para a sua mãe morrer, ou passar a doença para os seus filhos morrerem, ou passar a doença para o seu avô, para o sua avó morrer. Tá? Então, por isso que vocês têm que tomar muito cuidado com o coronavírus. Tá? É pelo seu respeito e consideração pelo próximo. Tá? Além, claro, sim, sua própria saúde, que tem, sim, uma possibilidade de você também morrer. Tá? Certo? Bom, pra vocês entenderem qual que é a gravidade do coronavírus. Tá? Mas, voltando à questão da taxa de mortalidade baixa, por isso que não dá para afirmar de um exemplo para outro se a hidroxicloroquina é eficiente ou não. Por isso que, ao invés de aplicar o achismo e a propaganda charlatã que estava sendo usado pelo Moisés Avelino, você tem que basear em estudos científicos sérios. Né? Nós já tivemos alguns, todos eles estavam apontando que a hidroxicloroquina não está sendo eficiente. Né? Um exemplo que saiu recentemente é o outro estudo que foi feito, né, por um conjunto de hospitais aqui no Brasil. Né? Certo? Bom, foi um estudo que foi feito de forma muito mais séria, né, que essa propaganda charlatã que está sendo feita agora, né, que foi um estudo que foi feito pela coalizão Covid Brasil, que tem participação do Hospital Albert Einstein, do Hospital do Coração, do Hospital Sírio-Libanês, Hospital Moinho de Vento e muitos outros hospitais. Cerca de 55 hospitais brasileiros participaram desse estudo. Né? Onde foi feito esse estudo da eficiência da hidroxicloroquina com 667 pacientes. Não apenas um exemplo de uma pessoa ou duas. Né?
E esse estudo foi publicado, então, na revista The New England Journal of Medicine. Né? E como foi feito o estudo esse estudo foi publicado? Né? Então, eles pegaram 667 pacientes, dividiram em 3 grupos. Né? O primeiro grupo foi um grupo de pacientes que eles aplicaram a hidroxicloroquina e azitromicina, né? Que é outro remédio que em alguns lugares estão aplicando junto com a hidroxicloroquina. Né? O segundo grupo foi aplicado apenas a hidroxicloroquina. Né? E no grupo 3, né, não foi aplicado nenhum dos 2 remédios. Né? E qual foi o resultado desse estudo? Eles descobriram que a taxa de recuperados do primeiro grupo foi de 69%. Os que recuperaram tomando só hidroxicloroquina foi 64%. E aqueles que não tomaram nenhum dos 2 remédios, a taxa de recuperação foi da faixa de 68%. Ou seja, não teve nenhuma diferença. E a questão da taxa de mortos, né? Taxa de mortalidade nos 3 grupos. Então, o primeiro grupo, a taxa de mortalidade foi de aproximadamente 3%, né? Que tomou, então, hidroxicloroquina, azitromicina. Então, 3% desse grupo morreu, né? Sofreu óbito, infelizmente. Né? Do grupo 2, tomando só hidroxicloroquina, também foi aproximadamente 3% a taxa de óbito. Né? E do grupo 3, tomando nenhum dos 2 remédios, a taxa de mortalidade também foi aproximadamente 3%. Então, você não teve nenhuma diferença gritante, tá, entre tomar hidroxicloroquina e não tomar hidroxicloroquina. Então, por isso que nesse resultado, a conclusão desse estudo é que a eficiência da hidroxicloroquina não foi comprovada de novo. Tá? Certo? Esse que é o estudo sério. É dessa forma que se verifica se um remédio é eficiente ou não. Tá? Bom, o estudo científico sério, feito por pessoas sérias, pesquisadores, cientistas, médicos. Né? Tá bom? Tá certo? Para concluir de fato se o remédio é eficiente ou não. E não baseado na propaganda charlatã que está sendo feita pelo Moisés Avelino, na cidade de Paris do Tocantins, e também que é feito por outro caso que a gente vai analisar, que é do Jair Bolsonaro. Bom, tá certo? É do Jair Bolsonaro, né? Tá desde o começo fazendo aquela propaganda da hidroxicloroquina, já desperdiçou milhões de reais de dinheiro público para fazer o exército ficar produzindo hidroxicloroquina, ao tempo que nos hospitais brasileiros para tratar o Covid-19 está faltando até analgésico, até anestesia está faltando, né? Está faltando até respiradores, está faltando até proteção equipamento de proteção para os profissionais de saúde. Certo? Bom, e nessa propaganda charlatã, então, que está prejudicando o combate ao coronavírus no Brasil, né? Então você tem lá o Bolsonaro, né, falando, né, alegando que ele teve lá um teste positivo de coronavírus. Tá? Vou falar alegando porque todo esse teste de coronavírus do Bolsonaro é sempre duvidoso. Né? Do show que ele já fez antes e o show que está fazendo agora. Né? Bom, tá certo? Então, nesse teste que ele alegou que deu positivo para coronavírus, né? Aí o que ele ficou fazendo? Ele ficou de novo voltando à propaganda charlatã da hidroxicloroquina. Né? Como, por exemplo, nesse vídeo que ele vai lá, né, na frente lá dos seus apoiadores, erguendo a hidroxicloroquina como se fosse uma tábua da salvação. Tá? Então não foi... Então aqueles bolsominions fanáticos não estavam glorificando os 10 mandamentos. Né? Não estavam glorificando o nascimento do Rei Leão. Né? Estavam glorificando uma caixa de hidroxicloroquina. E outra coisa que o Bolsonaro faz enquanto ele está com esse alegado teste positivo de coronavírus, né? Ele sai lá nas ruas, né, para ficar cumprimentando lá os garis que estão nas ruas, né, mesmo estando, né, alegadamente contaminado com o coronavírus, né,
Tá certo? E assim continuou por quase 2 semanas, né? Onde se dá um outro teste positivo, ou seja, o outro alegado teste positivo de coronavírus, né? É que começa a virar piada na rede, né? Porque se ele fala que a hidroxicloroquina, né, é cura milagrosa do coronavírus, então como ele está lá tomando há 2 semanas e ainda está dando teste positivo, né? Bom, tá certo? E nesse meio tempo também dá, né, a briga do Bolsonaro com as emas do Palácio do Planalto, né, que picou lá a mão do Bolsonaro quando ele estava tentando alimentar as emas, né, certo? E, né, nesse meio tempo também, né, ele também divulga uma foto dele, né, tentando lá fazer a propaganda da hidroxicloroquina, perseguindo lá atrás das emas. Né. E na foto que está ali, né, você vê a ema, na foto pelo menos ela está ignorando a caixa de hidroxicloroquina, né, que diz muito sobre a inteligência da ema comparado com os bolsominions do vídeo anterior, do último vídeo que a gente passou. Né, certo? E depois disso, né, que Bolsonaro vai lá e anuncia, né, que deu finalmente um teste negativo de coronavírus, né. E é claro, volta a propaganda charlatã, né, de falar que ele foi curado pela hidroxicloroquina, né, que chega a ser ridículo, porque ficou 2 semanas, quase 2 semanas tomando hidroxicloroquina, dando resultado positivo, né. E agora que deu negativo, né. Se for pegar essa mesma lógica bolsonarista, né, de associar alguma coisa que aconteceu lá, pontual, né, associar com a recuperação do coronavírus, né, na verdade, a ligação mais sábia que você tem, né, com a recuperação do Bolsonaro não é a hidroxicloroquina, né, é ele ser picado por uma ema ou dele perseguir a ema com uma caixa de hidroxicloroquina, né. Então, se fosse seguir a lógica bolsonarista, então, na verdade, bem mais provável que a hidroxicloroquina, parece que a cura da hidroxicloroquina é você pegar a caixa da remédio e perseguir atrás de uma ema, né. Está muito mais perto do teste negativo que ele teve, ou, corrigindo, alegado teste negativo de coronavírus. E dentro desse circo promovido, né, por Jair Bolsonaro, nós temos o sofrimento que ele está causando sobre os profissionais da saúde no Brasil, né, que estão lá ocupados lá na frente de combate ao coronavírus, né, onde além de eles terem que estar preocupados com a invasão de fanáticos bolsonaristas, né, que foram incentivados pelo presidente fake news, eles também estão tendo que lidar com assédio, né, para querendo forçar eles a aplicar a hidroxicloroquina, né, que é um remédio então, que está mostrando não ter eficiência nos estudos científicos. Né. Bom, foi uma coisa que foi constatada, por exemplo, nesse estudo recente da Associação Paulista de Medicina, né, onde eles perceberam que cerca de 48,9% dos médicos pesquisados, eles estão sofrendo algum tipo de assédio, né, para ser forçado a usar ou a hidroxicloroquina ou a ivermectina, que é outro remédio que estão tentando também promover como cura milagrosa do coronavírus. Né. Então essas são as cenas do Circo Brasil. Né. Então, de um lado, nós temos profissionais de saúde dedicados em salvar vidas, né, aqui no Brasil, que já pediram para vocês ficarem em casa, estão lá na frente de combate ao coronavírus, né? E do outro lado, você tem lá o presidente fake news, que mesmo nesse momento, né, que o Brasil já tem mais de 2,4 milhões de infectados e mais de 87 mil mortes por coronavírus, ele está lá perseguindo as emas do Palácio do Planalto. E mesmo depois de tudo isso, com essas mais de 87 mil mortes, isso não sensibiliza as instituições acovardadas que não tocam o fora Bolsonaro. Como, por exemplo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né, que, em vez de fazer o dever cívico, né, de dar estoque a qualquer um dos mais de 30 processos de impeachment que estão na Câmara, preocupados com a preservação das vidas dos brasileiros, né, ele está concentrado em tocar o projeto de baixar o piso salarial dos professores. Ou seja, né, uma semana então, se mostrou então que as emas do Palácio do Planalto, né, que bicam a mão do Bolsonaro, que ignoram a caixa de cloroquina, estão se mostrando muito mais corajosas que
o acovardado Rodrigo Maia. Então, por isso, nós encerramos nossa apresentação de hoje, né? Lembrando de novo, caso vocês tenham gostado desse vídeo, né? Lembre-se de curtir esse vídeo, compartilhar ele para ajudar na sua divulgação. E caso estejam interessados em se inscrever no canal, vocês clicam aí no botão redondo que está aparecendo aí no lado do vídeo neste momento. Então agradeço a atenção de todos vocês. Nos veremos de novo na semana que vem.